Olá pessoal, este é o canal do Zaraba. Então, continuemos aqui analisando os impactos do vírus chinês na humanidade, na nossa vida. É preciso lembrar que esse coronavírus, essa coisa invisível ao olho nu, tem revelado muita coisa para as pessoas no mundo inteiro. A primeira dela, a sanha tirânica de globalistas, de uma elite, para a implantação da nova ordem mundial, que consta dos programas de planejamento da ONU de 2020 e 2030, cujas agendas vêm sendo implementadas passo a passo. O coronavírus mostrou uma guerra silenciosa, uma guerra que impactou e colapsou a economia mundial. E agora, mais do que nunca, revelou também a tirania, a crueldade de governos ao impor medidas drásticas para evitar a propagação do vírus. Coisa que eles nunca fizeram antes com outros tipos de gripes, como a gripe aviária, a gripe suína e a gripe da H1N1, que todas elas mataram muita gente. Essas medidas drásticas de quarentena aprisionando quase 1/3 ou mais, 2/3 da população mundial aprisionada em sua própria casa. Isso nunca foi feito. A quarentena é para pessoas que têm problemas de saúde ou que têm doenças infecciosas, para se afastar dos demais, das outras pessoas. Como se faz no gado, justamente. Quando uma vaca está com febre aftosa, ela é afastada do rebanho para não contaminar o resto. Bem, nem no regime nazista e comunista tivemos isso. Ainda agora, o amigo do meu pai, o advogado picareta que foi guindado ao STF, o Petoffoli, assinou com Mandetta uma autorização para sepultamento das pessoas que morreram sem causa, sem diagnóstico, sem causa, e que poderá ser enterrado ao arrepio da família por possível Covid-19, que eles falam aí. Impedindo as famílias de velar seus mortos. Isso também, nem no regime nazista, nem no regime comunista, os sanguinários e genocidas daquele tempo tiveram essa ideia. Agora, sendo implantada aqui no Brasil. Devemos também lembrar que o Covid, esse coronavírus, ele revelou e tem revelado o caráter das pessoas com as quais nos relacionamos diariamente ou eventualmente. Revelou a tirania, a crueldade de prefeitos e dessa política esquerdista para acabar, quebrar literalmente pequenas e médias empresas do Brasil. Com essa quarentena inaceitável, canalha, de objetivo puramente político, tendo como pretexto a propagação dessa gripe. Revela também o caráter dessas pessoas que se aproveitam dessa situação para lucrar. Então, os prefeitos
estão contratando seus amiguinhos para impedir as pessoas de se locomoverem, de armar vigilantes à la Maduro, para denunciar alguém que esteja abrindo o comércio. E nem restaurante pode funcionar aqui no sul de Minas, que é infestado desses canalhas comunistas. Revela o caráter das pessoas. O invisível está transformando ou colocando em visibilidade a crueldade humana, a canalice, o egoísta. Todos eles agora se mostram claramente, sem nenhum pudor. Então, meus amigos, né? A maioria dos comerciantes que eu conversei, eles sabem que todas essas medidas têm um objetivo só: derrubar o governo Bolsonaro, porque o governo é um governo honesto e não permite a roubalheira, coisa que os prefeitos e governadores querem derrubar para continuar com suas falcatruas e assalto aos cofres públicos, com apoio do judiciário e desses políticos canalhas, corruptos, bandidos, em sua grande maioria no Congresso Nacional. O STF e todas as justiças estaduais estão soltando bandidos de alta periculosidade. Bandidos, traficantes, assassinos, grandes corruptos por causa dessa gripe. Enquanto manda prender pessoas que vão rezar, pessoas que vão trabalhar. Uma contradição que a população aceita passivamente. Eles rasgaram a Constituição que nos garante o direito de ir e vir. Aqui na cidade de Minas, se a placa for de carro de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não entra nas cidades. Isso é uma violação do direito básico da pessoa de ir e vir pelo território nacional. Assim também como eles estão atacando o nosso direito de liberdade de expressão, censurando todo aquele que contesta as mentiras que estão sendo propagadas em profusão nas mídias, principalmente na TV Globo Lixo e nos grandes jornais que ainda subsistem. Apesar de terem perdido as tetas no governo. Todo jornal, toda emissora de rádio do Brasil, desde quando foram fundados, são achacadores dos cofres públicos. Todos, sem exceção. Falando desses tradicionais. Uma hora ou outra surge um órgão independente, mas logo é calado. É subjugado pelo poderio econômico dos corruptos, desses jornalistas canalhas que trabalham para o mal. Mas hoje eu quero falar dessa guerra silenciosa, dessa arma silenciosa que é empregada pelos globalistas, pelos esquerdistas do mundo inteiro e que está causando uma destruição total da nossa sociedade, como então a conhecemos. Depois dessa crise, tudo será diferente. Assim, volta ao artigo, a análise da Fundação Rockefeller, publicado em 2010, cujos autores passaram um ano inteiro pensando e formulando cenários de uma pandemia, sobre uma pandemia, e que poderia ser feito pelo futuro deles, dessas empresas globalistas. Veja bem, né? Eles sabiam
que a imposição da quarentena quebraria as cadeias de suprimentos globais. E mesmo localmente, lojas e edifícios comerciais normalmente movimentados, ficando vazios por meses, desprovidos de funcionários e clientes. O que está acontecendo? Outro ponto que eles destacaram nesse documento de 2010 é que a política inicial dos Estados Unidos de desencorajar fortemente os cidadãos de voar se mostrou mortal em sua indulgência, acelerando a propagação dos vírus, não apenas dentro dos Estados Unidos, mas também além das fronteiras. O que está acontecendo agora? Veja as críticas óbvias ao gabinete de crise dos Estados Unidos como sendo brando demais para controlar mais seus cidadãos. Outro ponto. No entanto, alguns países se sairiam melhor, principalmente a China, a responsável pela propagação do vírus. A rápida imposição de quarentena obrigatória do governo chinês a todos os cidadãos, bem como seu fechamento instantâneo e quase hermético de todas as fronteiras, salvou milhões de vidas, impedindo a propagação do vírus muito mais cedo do que em outros países, permitindo uma rápida recuperação pós-pandêmica. O que aconteceu? Mas eles estão usando tudo isso aí para um projeto muito maior. Veja outro dado. Durante a pandemia, líderes nacionais em todo o mundo flexionaram sua autoridade e impuseram regras e restrições herméticas do uso obrigatório de máscaras faciais e verificações de temperatura corporal nas entradas de espaços comuns, como estação de trem e supermercado. Já aconteceu. Observe a previsão e presságio das verificações de temperatura corporal que ocorreram na China, mas que ocorrem na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e provavelmente vai ocorrer aqui também no Brasil. Nos países desenvolvidos, essa supervisão intensificada assumiu várias formas, como identificação biométrica para todo cidadão, preste a ser ativado com a vacinação obrigatória. Eu citei isso no vídeo anterior sobre o ID 2020 de Bill Gates, a identificação digital promovida pela Fundação Bill e Melinda Gates. Agora, o cenário de etapas de bloqueio discute quais tendências e aplicativos tecnológicos poderemos ver. Aqui estão suas previsões, ou seja, desse documento da Fundação Rockefeller. Scanners que usam tecnologia avançada de ressonância magnética funcional tornam-se norma nos aeroportos e em outras áreas públicas para detectar comportamentos anormais que podem indicar intenção antissocial, que está acontecendo agora. É o controle de todo e qualquer cidadão. No rescaldo de pandemia, embalagens mais inteligentes para alimentos e bebidas são aplicadas primeiro por grandes empresas e produtores em ambiente business to business e depois adotado para produtos e consumidores individuais. Ainda não aconteceu, mas está em franca operação. Com a quebra das pequenas e médias empresas, dos pequenos produtores, o que vai acontecer é que grandes corporações se tornarão responsáveis pela produção de alimentos que irão direto para essas grandes empresas de distribuição, empacotamento e distribuição. Isso é um fato, isso é uma previsão. Outra aqui, novos diagnósticos são desenvolvidos para detectar doenças transmissíveis. A aplicação da triagem de saúde também muda. A triagem se torna um pré-requisito para a liberação de um hospital ou prisão, retardando com sucesso a propagação de muitas doenças. Ainda não aconteceu, mas está batendo na nossa porta. As tecnologias de telepresença respondem à demanda por sistemas de comunicações sofisticados, menos caros e de menor largura de banda para populações cujas viagens são restritas. Estão acontecendo agora. Motivado pelos protecionismos e pelas preocupações da segurança nacional, os países criam suas próprias redes de TI independentes e definidas regionalmente, imitando os firewalls da China. Os governos têm graus variados de sucesso no policiamento do tráfego de internet, mas esse esforço, no entanto, fratura a web mundial. Já aconteceu antes da crise do Covid-19 na Coreia do Norte, Irã, Cuba e Rússia, que desenvolveram suas próprias intranets nacionais. E aqui no Brasil nós temos aí essa fake news, a CPMI,
dirigida por canalhas, por deputados corruptos, como a FEIA, que é a relatora dessa fake news, que consta na delação da Lava Jato. Eles querem censurar todas as redes e nos colocar sob censura e sob vigilância 24 horas. Esse é o objetivo desses canalhas corruptos. Então, meus amigos, né, temos aqui essa arma silenciosa, ela se dá com a aplicação de palavras, chavões e frases de efeito, porque vem aí a nova normalidade que eu cheguei a abordar no vídeo anterior. Então, por exemplo, nessa programação preditiva, nós somos bombardeados todos os dias com chavões e frases de efeito. Alguns dos que surgiram dessa crise de coronavírus foram achatar a curva, o distanciamento social, o auto-isolamento, a quarentena e a volta à normalidade. Você vai ouvir isso com frequência. Então são chavões impostos de cima para baixo pela mídia internacional, pela esquerda internacional, que é muito unida. Essa questão da normalidade é particularmente insidioso, porque está nos preparando psicologicamente para uma realidade feia, que os manipuladores da nova ordem mundial deliberadamente projetaram e exploraram essa crise precisamente porque querem uma desculpa para transformar o mundo inteiro em uma de suas classes. Aqui eu cito um trecho do artigo da Máquia, do site The Freedom Articles, né? Ela diz aqui, ó, todos os editores de jornais e âncoras de TV que repetem ou que estão normais estão tentando amolecê-lo, tentando concordar com eles, eles estão tentando te derrubar, eles querem que você receba renda na nova ordem mundial que envia mais controle e controle. Veja como a programação é flagrante. Diz o Atlântico, né? Você está bloqueado porque esse bloqueio não será o último. Leia-se. Envie, obedeça e cumpra. Então, assim, esse artigo da Fundação Rockefeller é mais um exemplo de uma longa linha de coincidência em torno dessa pandemia falsa, que agora pode ser facilmente vista como outra crise manufaturada. É uma operação mundial sem precedentes para criar um governo mundial totalitário da nova ordem mundial. Então, todas essas técnicas de psicologia de massa, de controle de massa, através de ligação de palavras gatilhos, como se fosse uma hipnose instantânea, que pode acontecer com qualquer pessoa, por mais inteligente que seja. Esse tipo de controle mental, né, tem um ruído inconfundível, causa danos físicos e mentais inconfundíveis, interfere inconfundivelmente na vida social cotidiana, isto é, inconfundível para um observador treinado, alguém que sabe o que procura. O público não pode compreender essa arma e, portanto, não pode acreditar que eles estão sendo atacados e subjugados por uma arma. O público pode instintivamente sentir que algo está errado, mas isso é devido à natureza técnica da arma silenciosa. Não pode expressar seus sentimentos de maneira racional ou lidar com o problema com inteligência. Portanto, eles não sabem pedir ajuda e não sabem como se associar com os outros para se defenderem dessa tirania. Quando uma arma silenciosa é aplicada gradualmente, o público se ajusta, se adapta à sua presença e aprende a tolerar a sua invasão em suas vidas, até que a pressão psicológica via econômica se torne muito grande e eles se quebrem. Às vezes as pessoas também se tornam-se colaboradores. Veja o exemplo de pessoas denunciando outras que estão na rua para a polícia prender quem saiu da quarentena. Eles automaticamente se tornaram colaboradores dessa rede, sem o saber. Portanto, a arma silenciosa é um tipo de guerra biológica. Ataca a vitalidade, as opções e a mobilidade dos indivíduos de uma sociedade, conhecendo, compreendendo, manipulando e atacando suas fontes de energia natural e social, e suas forças e fraquezas físicas, mentais e emocionais. Grave bem isso. E a distração do público é um tema-chave promovido por eles. A experiência evita que o método mais simples
de garantir uma arma silenciosa e obter controle do público seja manter o público indisciplinado, ignorante dos princípios básicos do sistema. Por um lado, mantendo-os confusos, desorganizados e distraídos com questões que não têm importância real. Isso é alcançado como? Desengatando suas mentes, sabotando suas atividades mentais, fornecendo um programa de educação pública de baixa qualidade em matemática, lógica, design de sistema e economia e desencorajando a criatividade técnica, engajando suas emoções, aumentando sua alta indulgência e sua indulgência em atividades emocionais físicas, através de afrontamentos e ataques emocionais implacáveis. Um estupro mental e emocional, por meio de bombardeio constante de sexo, de pornografia, de violência e guerra na mídia, especialmente na TV e nos jornais, dando a eles o que desejam, em excesso, um junk food para o pensamento e privando-os do que realmente precisam. Outro ponto é reescrever a história e a lei e sujeitar o público à criação desviante, sendo capaz de mudar seu pensamento de necessidades pessoais para prioridades externas, altamente fabricadas. Isso impede o interesse e a descoberta das armas silenciosas da tecnologia de automação social. A regra geral é que há lucro na confusão, quanto mais confusão, mais lucro. Portanto, a melhor abordagem é criar o problema e oferecer soluções. Isso é uma prática que vem sendo implementada há muito tempo por essas elites globalistas que são aliadas dos esquerdistas, dos esquerdopatas internacionais, que estão unidos num projeto único. E temas comuns dessas teorias de conspirações, entre aspas, né? Como um documento, aquele já é famoso, os Protocolos dos Sábios de Sião, de 1893, que eles arrogam para si a responsabilidade da Revolução Francesa, da morte do czar da Rússia, da implantação da Revolução Comunista, depois pela Primeira Guerra e Segunda Guerra e por assim por diante. Lembre-se da família Rothschild. Leia a história dessa família e você perceberá que aquilo que parece conspiratório é uma coisa bem presente na vida nossa. Então essas teorias, esses documentos que seriam conspiratórios e preditivos, eles têm em comum algumas marcas na nova ordem mundial, como, por exemplo, montagem de um governo mundial supranacional baseado na ideia do coletivismo, construção de uma sociedade altamente segmentada em duas classes, de governantes e escravos. Controle centralizado dos principais centros de poder da sociedade, como o sistema bancário, o policial, o militar, a mídia, a educação, a indústria e o governo propriamente dito. A manipulação das massas por coerção, medo, ameaças, mas também por engano, controle mental e influência eletrônica, de modo que seus alvos não sabem que estão sendo atacados. Desnecessário dizer que tais documentos que eu cito aqui nesse meu vídeo nos alertam para o grave perigo enfrentado pela humanidade. Temos um grande desafio pela frente para iluminar essa agenda. No entanto, em um nível mais profundo. É por isso que a agenda da nova ordem mundial existe. Forçar-nos a acordar, falar e levantar-se para criar um mundo melhor. O que temos, meus amigos, que fazer é cada vez nós mais nos unirmos para lutarmos pelo resgate de nosso direito de ir e vir, pelo direito da liberdade de expressão, não aceitar a censura de nossas opiniões e da contestação de dogmas ou paradigmas impostos de cima para baixo, inclusive da própria ciência. Veja que os cientistas, eles não têm um consenso sobre isso. Existem duas correntes, uma contra a quarentena e a outra a favor da quarentena. Eles blindam essas opiniões de científicas,
para dar credibilidade ao público. É a ciência. Nós estamos colocando a ciência num patamar, substituindo Deus, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, que eles negam. Então, portanto, é preciso que nós nos mantermos em oração constante, principalmente agora. Esse povo está afastado de Deus e por isso está sendo punido, para ver se retorna às suas origens e renove a sua coragem para enfrentar esses tiranos, prefeitos e governadores, e enterrar esses políticos, jogar esses políticos no esgoto, para assim, de verdade, construirmos uma pátria cristã e próspera, de amor e respeito a todos. É isso aí, meus amigos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o seu domingo e toda a sua semana. Você, seus amigos, seus colegas de trabalho e a todos que o rodeiam. Deixe um comentário aí abaixo sobre essas minhas observações. Você conta, por favor, mas deixe o seu comentário. Para mim é importante, eu gostaria de compartilhar isso aí. Compartilhe também o vídeo com seus amigos, né, nas suas redes, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo por trás dessa máscara imposta pela televisão e pela mídia. Um grande abraço e mais uma vez a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai eterno. Fique com Deus.